A primeira leitura mostra quem é o mentiroso. Quem é o mentiroso? Aquele que nega o Filho e nega o Pai. Os dois estão ligados de uma forma: quem nega a Cristo nega o Pai, e quem nega o Pai nega a Cristo. Aquele que professa Cristo como o Senhor, este também professa ao Pai. Em outras palavras, aquilo que vai nos dizer São João mais à frente, quando ele diz: em que consiste a vida eterna? Em crer em ti, ó Pai Todo-Poderoso, e no teu enviado, o Cristo. Acreditar em Cristo Jesus. Em outra passagem, na Transfiguração, nós já ouvimos de uma forma tão profunda o próprio Deus que nos fala das nuvens: este é o meu Filho amado, em quem eu ponho a minha alegria, escutai-o. Quem escuta Cristo, escuta o Pai. Muitas vezes nós escutamos os homens e mulheres dizendo: nunca se viu a Deus. É verdade, os nossos olhos não, mas Cristo viu, e Cristo nos mostrou quem Ele é. A misericórdia que brota do coração do Pai, o amor que o Pai tem por nós. Cristo é a totalidade do amor de Deus em nossa vida. Ele nos amou tanto que mandou o seu Filho para que nós não pereçamos, mas tenhamos vida nele. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Agora é preciso que nós queiramos, porque se nós não fizermos a nossa parte, é como vai nos dizer Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos redentoristas: homem, para te criar Deus não necessitou de ti, mas para te salvar Ele precisa. É preciso que eu dê o meu sim, é preciso que eu me coloque à disposição. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Faça-se em mim como a nossa Santíssima Mãe dissera: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, professar a Cristo é professar a Deus, negá-lo é negar a Deus. E vem o ensinamento para nós no dia a dia: permanecei naquilo que vos foi ensinado. E quem nos ensinou? É como nós vamos ouvir dos Atos dos Apóstolos: se alguém chegar pregando um evangelho diferente deste que vos foi pregado, anátema. Na época, anátema pode ser o cacete. Para nós, no nosso dia, nós podemos usar uma palavra mais amorosa: deste lado. Não ligue, porque você já recebeu, você já sabe a verdade, você já conhece a verdade. A nossa fé vem dos apóstolos. Jesus, que escolheu os apóstolos, transmitiu a ele o poder e a graça de anunciar, de levar: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ensinei e ordenei. Vocês já receberam. Permaneçam no evangelho que receberam no início. Em outra palavra, da Sagrada Escritura, da boca do próprio Cristo, nós vamos ouvir: aquele que permanecer firme até o fim, este será salvo. Não se desvie, meu irmão, minha irmã, nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça naquilo que Cristo nos deu, aquilo que Cristo nos transmitiu através dos apóstolos. Por isso que hoje nós celebramos 2 santos. Celebrar santos, doutores, bispos, é celebrar aqueles que lutaram para manter a fé e para ensinar a fé. Basílio e Gregório deram a vida pelo ensinamento da doutrina apostólica. Transmitiram aquilo que receberam dos apóstolos. E o Evangelho é um ensinamento para nós, um convite a darmos testemunho de quem é Cristo. Assim como João testemunhou, dizendo que não era o Cristo, que não era o Messias, mas ele era tão pequeno, ele se coloca na dimensão de instrumento. Eu sou a voz que grita no deserto. A missão que ele veio fazer foi preparar os corações, anunciar aos corações
o arrependimento para receber o Cristo. Eu sou a voz que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor, aplainai suas veredas. E perguntar: tu és Elias? Para quebrar aquela visão errada de muitos que, não tendo noção do que é a ressurreição, acreditam em reencarnação, com todo respeito, mas é a verdade e tem que ser dita. Aí diz: está vendo, Jesus disse que era preciso vir um novo Elias, e João é o Elias. E João aqui com a sua boca diz: eu não sou Elias. Eu não sou Elias. Porque Jesus, ao anunciar, falar de João, creio que vocês lembram, na semana preparatória do Advento, quando João é preso e os discípulos de João são enviados por ele para saber: és tu mesmo ou devemos esperar outro? E Jesus não dá nenhuma palavra a não ser: vejam, escutem tudo o que está acontecendo e digam a João o que está passando aqui. E é quando Jesus começa a falar, depois que os discípulos saem: olha, João, o que é que fostes ver? O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado? Aí diz: um homem elegante. Não, elegante está nos palácios. Tu foste ver um grande profeta. Não há homem nascido de mulher como João. Aí muitos tomam, quando diz assim: é preciso vir o Elias. O Elias não na dimensão de reencarnar, mas na dimensão de força, de pregação, de testemunho. E João foi esta voz que gritou. João não teve medo de nada, nem se dobrou a nada. Ele poderia ter se dobrado a Herodes, ter vivido uma vida totalmente confortável com Herodes, mas não. Cada vez que ele via Herodes, denunciava o pecado dele, e olha, a Herodíades ficava irada, com raiva, guardando a vingança. Só para dizer, ele não é Elias. Ele mesmo diz com a boca: eu não sou Elias. Para quebrar aquela dimensão dos que dizem: está vendo, João é o novo, João é Elias, a encarnação dele. Não tem nada a ver. João é João, Elias é Elias. E nós católicos somos da ressurreição. Eu verei a Deus com meus próprios olhos, eu ouvirei o meu próprio Deus, como vai dizer Jó. E voltando aqui, João dá testemunho. Fica esta palavra final para nós: que nós possamos dar testemunho da nossa fé, primeiro pela vida, depois pela palavra. Não pela palavra, mas primeiro pela vida. Porque não adianta palavra sem testemunho de vida. Não adianta falar de Jesus sem vivê-lo. Não adianta dizer alguma coisa a respeito do Evangelho ou grandes pregações sem ter vida de Evangelho. E o que o mundo hoje está precisando não são de grandes pregadores ou grandes evangelistas. Está precisando de grandes homens e mulheres que na vida do dia a dia viva o Evangelho. Viva o Evangelho na prática. Vivamos, meus irmãos, a palavra de Deus na prática. É difícil? Sim, mas não é impossível. E não esqueçamos do mandato de Deus através de Cristo para nós: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. E a santidade não é só para Basílio e Gregório não, é para todos nós. Todo batizado e batizada é chamado a ser santo, santa. Lembre-se daquilo que perguntaram a João Paulo II. O senhor não tem, quando ele estava beatificando e levando muitos aos altares pela canonização, alguém chegou: o senhor não tem vergonha de estar fazendo tantos santos? Ele disse: não, vergonha de ver tão poucos subindo aos altares, quando deveria ser todos os batizados. A vergonha é esta, porque quando o meu batismo não me leva à santidade, tem alguma coisa errada. Agora, santidade não quer dizer uma pessoa acabada, perfeita, não, viu? São seres frágeis, com seus altos e baixos, mas que coloca Deus em primeiro lugar e vai caminhando com Deus a cada dia, fazendo a vontade de Deus, caindo, levantando e buscando a cada dia a graça de Deus. E vejam, quando chegamos ao final da vida, se tivermos a graça de receber o viático, será a bênção triunfal. E o que é o viático? Confissão, unção,
Eucaristia. Chamar o sacerdote. Adoeceu? Chame o sacerdote. Não fique sem a graça salvífica de Deus. Se Deus deixou os sacramentos, é para que nós usemos e usemos a cada vez que nós necessitamos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nos dê a graça de vivermos uma vida unida a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.